Olá, meu nome é Luiz Eduardo, sou estudante da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de Letras em Inglês. Meu nome é Emily Vitória, sou também estudante do curso de Letras em Inglês na Universidade Federal de Campina Grande. Esse trabalho tem como objetivo falar sobre um assunto que está sendo trabalhado na cadeira de Psicologia ministrada pelo docente Leonardo Sampaio. Certo. E esse trabalho, ele visa os fatores de risco, como a Emily falou, no abuso de substância, que hoje em dia está cada vez mais comum o abuso de substância na adolescência, porque por conta da pressão feita na cabeça do adolescente, seja ele dos 13 até, os 19 anos, por conta de fatores sociais, como trabalho, faculdade e estudo no geral, na verdade, e como que fatores externos influenciam a cabeça da adolescente. Por questões de fatores de risco, a gente dividiu em certas categorias. Então, a gente vai ter, por exemplo, os fatores biológicos, os fatores psicológicos, os fatores sociais e os fatores espirituais. Em questão das influências com fatores psicológicos, teremos transtornos mentais como depressão, ansiedade e TDAH, questões de transtornos alimentares e abusos ou violência doméstica. Em questão espiritual, temos os dois pontos, que seria a pressão religiosa muito intensa ou a falta total do apoio religioso. Em questão social, a gente vai ter a baixa condição econômica da família, mudança repentina de ambientes e, obviamente, também a influência do meio, sendo amigos, colegas ou até mesmo parentes. Certo. E antes de a gente se aprofundar mais, eu queria estabelecer tirar uma dúvida que fica normalmente na mente no imaginário social, que é o quê? A palavra droga ou a palavra substância. Quando a gente fala essas palavras, automaticamente vem na mente da gente o quê? Drogas ilícitas, a cannabis em si, a cocaína e tal, mas na verdade não. O substância vai desde a dipirona que você toma quando está com dor de cabeça, para a cafeína que você toma pela manhã, até para realmente esses casos mais extremos de drogas ilícitas, como anfetamina, cocaína, essas coisas. Porque essa palavra, ela tá tão entrelada a essas coisas ruins, né? Para algumas pessoas ruins, que existe um preconceito, de fato, com essa palavra. Então, só queria estabelecer isso antes de a gente começar mesmo a se aprofundar no tema. Sim. Essa questão em focar exatamente a droga ou qualquer tipo de substância como algo terrivelmente ruim, você acaba incentivando o uso dela. Durante a adolescência, a gente tem uma grande influência dos hormônios. Então, a gente tem aquele momento em que o adolescente procura por aventura. É um momento em que ele realmente precisa de estímulos para melhor desenvolvimento e para sua vida social. Então, a partir do momento que você proíbe algo, você disponibiliza um certo tipo de aventura, um certo tipo de desafio. Parece uma analogia, né? Tipo Adão e Eva. Lembra muito isso. É por aí. Mas a gente tem essa questão de que, a partir do momento que o adolescente ele realmente não tem esse conhecimento prévio sobre as drogas ou sobre as consequências do abuso dessas substâncias, a gente tem um adolescente mais propício ao uso de drogas. Certo. Essa questão do uso e do abuso, a gente podia também esclarecer muito aqui, porque, de fato, parece ser uma coisa óbvia de se explicar, mas muitas pessoas ainda ficam nesse paradigma de não saber diferenciar, porque a gente cresceu, a maioria dos brasileiros, eu imagino, cresceu vendo o uso de substância como o do álcool, né? Sim. Festa de criança, festa não sei o quê, os adultos estão sempre bebendo. Sim. E é algo que influencia muito, na verdade. E é algo que influencia muito, de verdade mesmo, influencia muito. E a gente tem um abuso que chega a ser aquele negócio que faz mal para a pessoa. Sim. E para todo ao redor dela, seja família, seja amigos, seja a sociedade em si. Entendeu? E a questão dos pais, eles, na verdade, tanto ajudam a diminuir, quanto ajudam a aumentar os riscos.
Então, a partir do momento que os pais usam algum tipo de droga ou então abominam muito algum tipo de droga, a gente tem essa leve condução para o uso do adolescente. Então, apesar de que a gente tem que deixar claro também que é bem mais propício o uso de drogas na adolescência, devido aos fatores, e que a gente tem uma grande diferença entre a prova de substâncias, o uso recreativo e o abuso de substâncias. Então, é bem comum que algum adolescente já tenha provado algum tipo de substância, mas não quer dizer que todos eles abusem ou tenham usos recreativos. Então, a gente trouxe uma pesquisa que foi feita em 2 cidades de São Paulo, em cerca de 50 escolas municipais. E 62% dos adolescentes não usaram nenhum tipo de substância. Quanto aos outros 48%, a gente teve 22% que usaram álcool, 26% que usaram tabaco e 5,9% que usaram álcool e tabaco. Tirando os 6,9% que consumiram drogas ilícitas. Em questão de drogas ilícitas, a gente realmente entra na famosa droga mesmo, que seria a cannabis, os tranquilizantes, anfetaminas, todas essas variações. Mas também temos a questões do uso descontrolado e mal feito de medicamentos ou algum tipo de remédio manipulado farmaceuticamente. O estudo foi feito entre adolescentes de 10 a 18 anos e a parte que era mais propícia a realmente ter tido uso era de 15 a 18 anos. Então, a gente vê que é realmente aquele momento mais intenso da adolescência. Claro, então esse é um momento que deve ter essa atenção maior, até porque a falta da atenção dos pais, por exemplo, ajuda muito nessa questão do uso do adolescente. Então, a partir do momento que ele se sente negligenciado dentro de casa, a gente tem essa maior procura a drogas fora de casa. E é bom sanar essa parada da adolescência também, porque, tipo assim, na adolescência, a gente, de fato, está no momento de questionamento de si próprio, questionamento da sociedade, questionamento de como foi criado, de pai, de família em si. Então, quando o adolescente, que passou a vida inteira sendo negligenciado nessa questão de conversa sobre, por exemplo, sexualidade também, que é um assunto legal de se falar, e sobre substâncias, o mesmo adolescente que vê o pai tomando uma cerveja, que vê a mãe fumando um cigarro, e escuta eles falando, não, isso é errado, você vai morrer se você usar... Fica aquela parada aquela coisa de caramba, que hipocrisia. Se eles podem, por que eu não posso também? Aí que possivelmente isso é um fator de risco que leva ao abuso de qualquer substância, não só o álcool ou o tabaco, que nem eu falei agora. Inclusive, essa questão de você virar para o adolescente e falar assim, que se você usar, você vai morrer. Você já... Parece que é tipo, você... usou, morreu, né? Você põe uma sentença nesse adolescente. E aí o problema é... Você pode até assustar ele, mas ele vai chegar na escola e vai ter algum amiguinho que usa, vai virar pra ele e vai falar assim, eu uso a vida inteira e eu tô bem. Aí ele vai ficar, então é mentira. Fulano não tá vivo. Então, a partir do momento que você tenta ter ali aquele ensino, mas você não ensina exatamente o que é, o que acontece, quais são as exatas consequências, você tem esse problema em que o adolescente, em que em algum momento você será refutado e fará com que o adolescente tenha como eu posso falar? Essa curiosidade sobre o assunto, já que é algo que não faria tanto mal assim para ele e ao mesmo tempo seria uma imagem de rebeldia. Então, sabe que a gente tem essa questão de que adolescente gosta de ser rebelde, né? Mas não é questão de querer ser rebelde, mas é aquele momento que o adolescente ele precisa de estímulo e ele precisa de algo que o desafie. Então, a partir do momento que você vira pro seu filho e fala assim, você não vai fazer isso. Aí ele vai falar assim, eu vou fazer isso. Não, aquela parada de Adão e Eva. Falou que não pode, vai fazer, tá ligado? A pessoa vai fazer. Então, basicamente, esses seriam os fatores de risco. E em questão de prevenção, né, intervenção nessa questão do uso ou do abuso de substâncias, a gente tem exatamente o que a gente já estava falando, que é a questão do cuidado a mais dos pais, da orientação, da supervisão, de você ter realmente um ensino sobre, então você
ter nas escolas palestras sobre, explicando quais são as reais consequências, né? Não é só você transformar chegar aquilo e fazer a caveira, demonizar e pronto. Não é isso, é você realmente chegar e falar o que é, o porquê que é, tudo, e você explicar direitinho, e o adolescente ter esse conceito, ter esse entendimento e poder tirar suas próprias conclusões. A ideia é que ele tire a conclusão de não usar. Mas a ideia é que o adolescente tenha essa escolha. Porque a partir do momento que você pega um adolescente, que é um ser humano em formação, e está começando a entender o mundo, e você quer tirar dele esse poder de escolha, você acaba com tudo. Porque a ideia é que ele tenha o poder de escolha. Quer tirar essa maneira de questionamento, essa opção de questionamento dele. É normal, é um momento de desenvolvimento. Então, ele realmente tem esse questionamento. A partir do momento que você não escuta o questionamento e proíbe o assunto, que acontece muito, porque às vezes o adolescente até é curioso para saber sobre, não para usar, mas em casa não tem essa conversa, então nem o pai senta e fala, isso, aquilo, não use, ou então não procure saber, evite ao máximo. Então, a gente precisa realmente desse conhecimento prévio nos adolescentes. Sem contar na ajuda que a escola pode ter, com palestras, aulas sobre, ou sei lá, relatos. É algo que pega muito relatos. Então, você pega alguém que realmente passou por algo ruim, porque hoje é muito comum você sair por aí, por exemplo, e descobrir que alguém usa e a pessoa, tá de boa. E às vezes ainda é o legalzão. Não é assustador também, isso também? É assustador. A gente cresce imaginando que é uma parada tão... Aí quando vê que é tão normal, aí você... ver... Exatamente. Tá, eu acho que esse é o problema. É a partir do momento que dentro de casa você faz um monstro daquilo, e aí o seu filho chega ali na escola, e aí um grupinho usa, e eles são de boa, eles são legalzão. Aí vai essa parada, tipo, todo mundo usa, por que eu não vou usar? Por que eu não vou usar? Então, esse é o ponto. O adolescente, ele tem que saber o que é, ele tem que saber quem usa, ele tem que saber as consequências, para que ele possa ver essa galera e saber o que realmente é, entendeu? E não no momento que, mas minha mãe falou que era isso e aquilo, então não é, era tudo mentira. Não era tudo mentira, só estava exagerado. Então, essa questão, não exagerem, expliquem direito, deem bons exemplos, supervisem seus filhos, supervisionem seus filhos. Nem sei. Enfim. Preste atenção. Fiquem de olho nos seus filhos. Tenham noção de onde eles estão, com quem eles estão, o que eles estão fazendo. Mas também não virem stalkers deles. Não façam com que eles se sintam presos. Porque a partir do momento que o adolescente se sente preso, ele vai querer se soltar. E quando se soltar é pior. Em questão de ajuda, a gente também tem a questão espiritual, que nem a gente falou sobre fatores de risco. E ele entra tanto em fatores de risco quanto na prevenção. Porque você tem aquela questão do sufoco religioso, daquele momento que você obriga o adolescente a seguir uma religião, ou obriga ele a seguir a sua religião. E você também tem um momento em que você não dá nenhum apoio espiritual para esse adolescente. Então, foi comprovado, inclusive, que a maior parte dos adolescentes que frequentam algum tipo de religião ou algum tipo de... Como eu posso falar? Igreja. Centro religioso. Algum centro religioso, eles têm são menos propícios ao uso de drogas. Então, a gente tem essa questão de que é bom você dar uma base espiritual para o seu filho, mas você também não deve fazer aquela pressão religiosa em cima dele. A ideia, galera, é que todo mundo seja bem informado sobre tudo e possa realmente aprender sobre. Tirar proveito do conhecimento, na verdade. E, basicamente, é isso. É isso.